Olá, bem-vinda como CP. Eu sou a pastora Lu Furtado, juntamente com os pastores Rogério Furtado e Margarete Ferreira, fomos convocados por Deus para sermos facilitadores deste movimento de Jesus ao seu coração. Logo você que se achava esquecido, não era verdade? Mas isso acaba hoje, porque o Senhor te encontrou, Ele te achou. Você é muito amado e muito amada pelo Senhor. A Como CP, ela veio exatamente do coração do Senhor para o seu coração. Talvez você esteja se sentindo sem valor. Eu quero dizer para você, o Senhor te achou hoje e Ele tem um grande propósito na sua vida. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida. Nos permita ser instrumento de Deus para te alcançar. Se você se interessar em querer saber mais, entre nos comentários do YouTube. Coloca lá o seu @ do Instagram ou o seu e-mail, que a nossa equipe linda, maravilhosa, inteligente, muito sábia, cheia de Deus, vem ter em contato com você. Bem-vindo ao sobrenatural e juntos nós vamos viver o extraordinário. Conosco e com Jesus você irá viver níveis mais profundos com Ele. Bem-vinda como CP, bem-vindo ao nosso mundo, bem-vindo ao lugar onde a presença de Deus é notória e é uma realidade no nosso meio e será no seu também. Bem-vindo a Como CP, Comunidade Cristã Paráclitos Online. A paz, meus irmãos e minhas irmãs da Como CP. Feliz demais em poder estar aqui novamente para trazer um devocional, uma palavra linda do Senhor. Amém? E o devocional de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 22, nos versículos do 36 ao 38, que diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem, ela enfatiza a importância do amor a Deus como base na nossa vida cristã. Jesus aqui, ele deixa claro que o amor a Deus é o fundamento de todos os outros mandamentos. O amor a Deus não é apenas um sentimento, mas uma entrega total da pessoa a Deus, envolvendo suas emoções, sua vontade, sua mente, não é verdade? Amar a Deus de todo o coração significa amá-lo com paixão e sinceridade, colocando em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Amar a Deus de toda a alma implica em buscar conhecê-lo através do estudo da sua palavra e da oração e aplicar nas nossas vidas. Aqui, meus irmãos e irmãs, em Mateus 22, do 36 ao 38, nos ensina que o amor a Deus é o princípio e o fim da vida cristã. Meus irmãos, vamos meditar nessa palavra que é muito abençoada. Amém? E agora nós vamos para o momento dos louvores e que você fique na paz. Como CP, em mais um momento de louvor, eu quero te contar que o ser humano ele foi criado para o louvor e glória do Senhor Jesus, o nosso Deus. E lá em Efésios 1, do 5 ao 6 diz: E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Toda a criação foi feita para louvor do nosso Deus. Que você possa
mais uma vez conosco, como comunidade, louvar ao nosso Deus. Fique agora com o momento do louvor. Vamos com muita alegria adorar o Senhor nas palmas. Aleluia!
Como CP, vamos louvar essa canção, que você possa celebrar o Senhor nessa noite e dizer que você veio para adorar ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso para nós, Senhor. Aleluia. Vamos consagrar a nossa vida ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvor
Ele todo louvor, a Ele toda glória. Amém. Graça e paz como CP, estamos aqui para o momento do ofertório. Vamos falar sobre a oferta que agrada a Deus. E lá em Gênesis 4:4, o Senhor fala aqui: e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel, ele ofertou o que ele tinha de melhor, né? Dentro do que ele tinha naquela época, da realidade que as pessoas viviam. Então Abel, ele levou ao Senhor aquilo que ele tinha de primícia. Não foi qualquer coisa, foi exatamente o melhor que ele tinha. E quando nós ofertamos a Deus com sinceridade, com o nosso coração aberto, sem intenção de receber algo em troca, o Senhor, ele recebe a nossa oferta com alegria e ele se inclina para nós, e que nós possamos ser como Abel e oferecer o melhor para o nosso Deus, porque isso realmente agrada a Deus. Então, que você possa ficar com esse momento do nosso louvor de oferta. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. E tudo
Amém, amém. Esse momento de louvor do ofertório abençoado, que você possa refletir nesse louvor que foi entoado e que nós possamos orar agora, neste momento, sobre o momento de oferta. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por tuas abundantes bênçãos em nossas vidas, Senhor Jesus. Ao trazermos nossos dízimos e ofertas diante de Ti, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Senhor, não que nós merecemos, Pai, pois nós somos falhos e pecadores e dependemos da Tua graça, Senhor Jesus, mas queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa alargar os nossos celeiros, Senhor Jesus, que o Senhor possa multiplicar, Pai, as bênçãos em nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer por este momento de oferta, Pai, e te entregarmos, Senhor, o melhor que nós temos, Pai. Amém, Senhor, e amém. Fique agora com o momento do louvor. Olá, Comum CP, querida comunidade. Eu vim aqui para apresentar uma pastora top da Comum CP, pastora Margarete Ferreira, que vai nos trazer uma palavra maravilhosa vinda do céu. Fique então com a pastora Margarete. Olá, como CP, boa noite. Graça e paz a todos vocês. Bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você vai assistir, né, esse culto. E essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você. Entendeu? Então, e o que eu preciso que vocês entendam, né? Nós estamos vivendo finais dos tempos, muitas coisas estão acontecendo, nós estamos vivendo a era do medo, muita confusão, não é? Muita confusão, muito medo, muita facção no Rio e no Brasil inteiro, e essas questões aí que tiram o nosso sossego. Mas o importante é a gente focar em algo muito especial, muito profundo. E se a gente não conseguir focar nisso, pode ter certeza que vamos ser enganados. Que a própria palavra de Deus fala, até os escolhidos serão enganados. Então nós precisamos focar num ponto da nossa fé, da nossa crença, que é o plano mais perfeito que Deus criou para que nós podemos conhecer o nosso Salvador, o nosso Consolador. Então, vivemos nesse tempo de muita confusão, medo e busca por direção. Você procura direção na sua vida? Ou você pensa, eu posso tudo, eu sei fazer tudo, eu vou fazer tudo, eu que sei da minha vida. Muitos procuram esperança em governos, em líderes, filosofias e até riquezas, né? Mas a Bíblia apresenta uma resposta e uma proposta definitiva para nossas vidas, para que possamos nós viver uma vida abundante, sem medo, sem dúvida no nosso coração. Jesus Cristo. Então, eu vou dizer para você que o tema da nossa pregação hoje é o Rei que reina, o Salvador que transforma e o Senhor que te chama. Então, nós precisamos entender que Deus preparou algo muito importante para a gente. E desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, ele é revelado como o Rei prometido, o Salvador que dá novo nascimento. E o Senhor que chama a
cada coração para a comunhão. Hoje nós vamos percorrer por 3 momentos de revelação de Cristo. O Rei que nasceu, o Salvador que exige novo nascimento e o Senhor que bate as portas. Pois é. Essas perguntas, não é bem uma pergunta, né, mas afirmações. Essas afirmações é para você pensar. O Rei que nasceu, o Salvador que exige novo nascimento e o Senhor que bate a porta. Levar a igreja a conhecer a Jesus e a toda a humanidade é o centro da nossa história de vida, de aceitarmos o seu governo e experimentar um novo nascimento, abrindo o coração para uma comunhão eterna. Sabe, da profecia ao cumprimento da promessa, ao convite, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos ver como ele se apresenta nesses 3 textos fundamentais, para que nós possamos entender todo esse plano do Senhor. Em Isaías 9, 6, 7, nós vamos começar por Isaías 9, 6, 7. Ele nos ensina verdadeiramente isso. Porque um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando você tem esse Senhor na sua vida, você consegue viver no meio do caos total, mas sentindo aquela paz que excede a todo entendimento. Quem não passou por um turbilhão na sua vida, e você que tem uma conexão profunda com o Senhor Jesus, no meio daquele turbilhão você está sentindo paz, das pessoas falar, vem cá, você não vai tomar uma atitude, você não vai fazer acontecer? Mas você está resignado, aprendendo a esperar em Cristo. Então, do aumento deste principado e da paz, não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e fortificar em juízo e em justiça. Nós precisamos entender isso. Jesus Cristo se deu por nossas vidas. E desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Fará isso por nós. Então, Isaías profetiza cerca de 700 anos antes do nascimento de Cristo. O hebraico destaca títulos divinos, como nós já vimos, né? Mas nós vamos ver Pele e Ortes, maravilhoso, conselheiro. El Gibor, Deus forte. Ave Ad, Pai da eternidade. Tar Shalom, Príncipe da paz. A cena mostra não apenas o nascimento, mas a revelação do governo eterno de Deus. E é isso que você tem que entender. Jesus não estava sozinho, ele estava acompanhado do Pai. Desde o início, os 3 tinham o projeto de criar o planeta, todos os animais, nós. Você não entende o amor de Cristo, o amor de Deus por nossas vidas, como é grande. Como é grande, eu fico me perguntando como eu perdi tanto tempo da minha vida vivendo sem um Senhor. Aos 7 anos minha mãe se converteu, mas eu não fui crente a vida toda. Eu conhecia a palavra, mas porque estava com o coração machucado, eu me afastei da igreja. E a gente se afasta do Senhor. E a gente fica anestesiado e faz coisas que entristecem nosso Deus. Mas entenda isso. O nascimento de Jesus não foi apenas humano, mas a encarnação de Deus. O principado sobre os seus ombros revela que ele
carrega a autoridade suprema. Spurgeon dizia: não precisamos de um Cristo pequeno, mas do Cristo majestoso, Deus forte. E ele tem esse título também. O governo de Cristo traz para a duradoura, traz paz a duradoura, e não paz política, mas a paz interior e eterna. E nós, que já temos uma certa experiência com o Senhor, nós vivemos isso. Hoje podemos descansar sabendo que o governo do mundo não está nas mãos humanas, mas nas mãos do Rei Eterno. Se entregarmos nossa vida ao senhorio de Cristo, experimentaremos a sua paz, mesmo em meio ao caos, como eu já disse. Então, o berço de Belém nos revela não apenas uma criança, mas o Rei dos Reis. E o Rei dos Reis é Ele que te ama. É Ele que se deu por você. João 3,3 revela que o Salvador que transforma, né? Jesus que respondeu, na verdade, a Nicodemos. Nicodemos procura o Senhor na calada da noite, porque ele não queria ser descoberto, né? Mas ele tinha muitas angústias no seu coração, porque, na verdade, Jesus disse assim, ó, na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a questão, meus irmãos. Essa é a questão. Nós precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nicodemos era um líder religioso e procurava Jesus na calada da noite. Ele percebeu que as profecias de Isaías estavam se cumprindo em Jesus, devido aos sinais e milagres que ele estava fazendo. Nicodemos tinha um conhecimento, mas faltava-lhe vida espiritual. E Jesus aponta para a necessidade desse novo nascimento. É muito importante. Não adianta a gente conhecer a Bíblia de capa a capa se a gente não busca um relacionamento com o Senhor. Porque muitos estão enganados. Ele não está preso numa cruz. Ele ressuscitou. Mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado. E quando ele vai ao encontro do Senhor nas nuvens, o encontro de Deus nas nuvens, ele vai vivo, ressuscitado. Ele comeu, ele bebeu, ele caminhou com os discípulos depois que ele ressuscitou. Isso não deixa dúvida. Isso não deixa dúvida que o reino dele é eterno. E ele está vivo para ter uma comunhão conosco. No grego, geneté anotem, nascer de novo, ou nascer do alto. Novo nascimento é a obra do Espírito. Não é um esforço humano. John Wesley dizia, sem o novo nascimento, toda religião é apenas formalidade. E eu vou dizer a você uma triste coisa. Milhares de cristãos hoje vivem dentro das igrejas, tendo uma vida religiosa. Essa vida religiosa não traz um relacionamento com o Senhor. Essa vida religiosa, você vai na igreja, você louva, você se emociona, porque tudo é muito bonito, tudo é muito, sabe? E você acha que você teve ali um encontro com o Espírito Santo, mas não teve. E passa a semana toda normal, como se não tivesse acontecido nada. Você volta para a sua vida antiga, no trabalho, na correria, em família, às vezes sem entender, sem proteger a família, vice-versa. Tanto marido como esposa, como filhos, adultos, já que entende as coisas. Não basta religião, tradição ou boas obras. Nós precisamos de nascer do alto, nascer de novo, da água e do Espírito. O novo nascimento significa deixar a velha vida
e receber nova natureza em Cristo Jesus. Sem o novo nascimento, a religião, como sem a... Pense bem, sem o nascimento, só a religião, nua e pura. Com o novo nascimento, há a salvação. A salvação que te leva lá para cima. Lá para a eternidade com o Senhor. Apocalipse 3, 20 e 21 e João 3,16 deixa bem claro o amor de Deus, o plano mais perfeito para a nossa vida. Jesus é o Senhor que chama. Chama. Porque Apocalipse 3, 21 e 23 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que forte. Vou até ler de novo isso, porque é muito forte. Olha o que Jesus fala. Eis que estou à porta e bato. Porta do seu coração, meu irmão. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Vocês sabem como Jesus venceu, não sabe? Vocês sabem por que Jesus veio morrer na cruz por nós? Vou te dar uma palhinha aqui, abrir um parêntese. As leis judaicas são muito severas, entendeu? E lá eles falam, para haver perdão de pecados, tem que ter derramamento de sangue. Essa é a lei. É por isso que uma vez por ano, o povo todo ia para o tabernáculo, quando Moisés, né, estava no deserto, que Deus deu o tabernáculo para eles, fizeram a Arca da Aliança. Então, o povo, uma vez por ano, ia lá no dia do perdão. Mas tinha outras vezes, outras festas. A festa das primícias, que eles iam levar sacrifícios para agradecer a Deus pela colheita, né? Mas Jesus morreu, ele foi o último cordeiro imolado. Morreu no nosso lugar. Porque para perdão de pecados é necessário derramamento de sangue. Então, o amor de Jesus era tão grande que ele se comprometeu com o Pai. E aí o Pai, ele traz para a gente João 3,16. Né? Jesus, ele se deu por sua vida. E João 3,16 fala, olha, o plano de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, esse demonstra o maior amor do Pai para com a humanidade que ele criou e que se perdeu lá no Éden. Mas lá no Éden mesmo, ele deu esperança a Eva, quando ele diz, nascerá um homem de mulher que vai trazer esperança. Nós, desde que Jesus nasceu, cresceu, passou pelo seu ministério e morreu, nós somos a humanidade, toda a humanidade aí viu que se cumpriu a profecia, que se cumpriu o desejo de Deus. Jesus se deu por amor a nós. Então Jesus fala à igreja de Laodiceia, assim, ó, rica, a igreja de Laodiceia era rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Como muitos de nós hoje em dia, que vamos na igreja, que a gente se alegra, que a igreja é rica, que a igreja é cheia de um monte de coisa, um monte de trabalhos e tal. Grandes igrejas. Mas totalmente vazia do Espírito Santo. Vazia e morna.
Ele se apresenta como alguém que bate a porta do coração. Revela o fundamento desse convite. O amor eterno de Deus é um amor tão grande, tão grande, tão grande, que não queria nos perder. E cria esse plano mais que perfeito. Cristo não força a entrada de ninguém. Ele chama com amor. Moody dizia assim, ó, o amor de Deus é como o oceano. Você pode ver o começo, mas nunca vai ver o fim. A promessa é clara. Quem abrir a porta do coração e deixar o Senhor entrar, terá comunhão e reinará com Ele. Essa é a proposta do século. Você vai perder isso? Hoje Jesus continua batendo a porta do nosso coração. O convite é universal, mas a resposta é individual. Como a salvação é individual, é você que tem que fazer essa escolha. É tomar esse partido. É se agarrar a essa promessa. Pense nisso. Não rejeite esse convite. Cristo bate a porta do coração. A chave está em suas mãos. Não adianta. Se você rejeitar isso aí, vou te dizer depois para onde você vai. Reconhecer o governo eterno de Cristo é nascer de novo, é aceitá-lo. É nascer do Espírito. E o Espírito Santo, ele quer fazer morada na nossa vida. O Espírito Santo é o Deus que reside dentro de nós. Mas para isso você tem que nascer da água e do Espírito, ó, batismo. Abrir o coração para Cristo é receber a vida eterna. Fala esse versículo, né? De Isaías ao Apocalipse, Jesus é o centro da história. Ele nasceu como rei, exige novo nascimento e, como Salvador, chama cada coração como Senhor. A pergunta é, você já se submeteu ao seu governo? Você já nasceu de novo? Você já abriu a porta do seu coração? Para quem nunca se entregou a Cristo, pense nisso. Abra a porta do seu coração e permita que Deus entre hoje no seu coração. Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Abra hoje a porta do seu coração. Entregue a sua vida a Jesus e receba a vida eterna. E você, meu irmão, que conhece a palavra, que vive uma vida religiosa, atente para isso. Essa vida de religiosidade não vai te levar para reinar com o Senhor. Você precisa aceitar Cristo no seu coração. E você precisa nascer de novo. Cristo ainda bate a porta, mesmo se você se afastou. O convite continua de pé. Volte hoje e renove a sua aliança. Sente-se com Ele em vitória, como prometido em Apocalipse. Uma coisa que eu vou dizer para vocês agora, que é muito importante, é o seguinte. A humanidade, Jesus morreu pela humanidade. Ele fez uma aliança com todos nós. Mas nós precisamos fechar essa aliança com Ele. Nós precisamos fazer essa aliança com o Senhor. E é só através de abrir o seu coração e receber Jesus Cristo no seu coração. É você nascer de novo na água e no Espírito. Porque antes, todo mundo que nasceu depois de Adão tem um espírito mortificado. E quem rege a nossa vida é a alma. E nós aprendemos a sobreviver e a viver nesse mundo através da alma, que aprendeu as coisas em casa, que com certeza os pais, né, ensinam a ter um bom caráter, mas o mundo oferece à alma o que ele tem. E o que ele tem é o que há de pior. A nossa maturidade vem com as nossas experiências e circunstâncias que nós vivemos com a experiência do mundo. Mas qual é a experiência espiritual que você tem? Qual é a experiência espiritual que você tem? Então você precisa fazer uma escolha. Você quer uma vida eterna com o Senhor ou você quer ir para o inferno? Para um lago que arde com fogo e enxofre. É certo. Você precisa escolher.
Eu não quero ofender ninguém, mas eu vou agora falar algo muito importante. Porque Jesus amou a todos. A todos. Quando ele derramou o sangue dele, foi por toda a humanidade. E muitas vezes, nós, na nossa religiosidade, não atentamos para o que Jesus fez por nós. Eu disse lá atrás que para haver perdão de pecados, tem que haver derramamento de sangue. E Jesus foi o último cordeiro imolado. Ele derramou sangue pela humanidade. Se você fizer uma aliança com ele, você fechar essa aliança com ele, você vai perceber que o Espírito Santo vai vivificar o seu espírito morto e vai te trazer novas de grande alegria. Então é necessário que você pense nisso. Pense nisso. Agora eu vou falar aqui para uma comunidade que eu amo muito. Para todos os católicos cristãos. Eu também fui batizada quando eu era um bebezinho. Mas qual era a consciência que eu tinha disso? Eu não tinha consciência nenhuma do que estava acontecendo comigo. Eu só era um bebê. E você também, meu irmão. Nada é invalidado para trás. O que nós precisamos fazer é fortalecer a nossa aliança com Jesus. É aceitar ele no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. É aceitar ele no seu coração. E nascer de novo da água e do Espírito. Você precisa escolher passar por esse batismo. Por que Jesus procurou João Batista para se batizar? João Batista falou, Senhor, sou eu que tenho que ser batizado por ti. Ele, não, João, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que dar o exemplo e mostrar o que tem que ser feito. Quando Jesus se batiza, que ele emerge na água, né? Ele vai para debaixo das águas, e ele submerge uma nova criatura, a Bíblia fala que a voz de Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio em forma de pomba, para mostrar o selamento. Então, o Espírito Santo, ele sela o nosso espírito e vivifica o nosso espírito. Para que a gente possa entender os desígnios mais profundos da Bíblia, que é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos católicos em Cristo, a Bíblia é uma só. Vocês só têm o privilégio de ter 6 livros a mais a título de estudo. Entendeu? São livros de riquíssimo estudo. Uns trazem muito conhecimento para a nossa vida também. Então, o que eu tenho a dizer a você é que, por mais que vocês tenham aprendido de forma religiosa e cultural com nossos antepassados, nós precisamos, você que vive uma vida abnegada na Igreja Católica, indo todas as missas, participando daquela homilia, você que canta no coral, você que é jovem, que participa, você precisa entender que se você não quiser fechar essa aliança com Jesus Cristo, você não vai passar uma vida na eternidade com o Senhor. Não vai. E eu vou dizer para você também, queridos espíritas, porque Jesus Cristo ama toda a humanidade, ele não faz acepção de pessoas. Você sabe, querido espírita, que a vida continua, porque essa casca aqui, essa carne aqui, vai para debaixo da terra, ela do pó, volta ao pó. E o que vai acontecer com o teu espírito? Você precisa fazer uma escolha. Você quer que seu espírito vá para o céu com Jesus ou que vá para o inferno? Se você não firmar uma aliança com Jesus, você vai estar perdido. Acorde, atente para isso. Jesus não veio à Terra a passeio. Ele veio à Terra para mostrar que só através dele há salvação. Só através dele você vai para o céu com ele. Isso é promessa bíblica, eu li para você na palavra.
Então eu te convido hoje à noite, ou hoje à tarde, ou hoje de dia, a hora que você assistir essa pregação, esse culto. Abra a porta do seu coração e receba Jesus no seu coração hoje. E você que também está afastado do Senhor, porque foi machucado, que foi magoado nas igrejas, quando estava em igreja, deixa isso para trás. Esquece, deixa para trás o que ficou para trás. Volte para o Senhor, o tempo hoje, o tempo está acabando. É necessário que você faça a sua escolha. Daqui a pouco nós vamos estar vivendo num tempo de engano. E a Bíblia diz que até os eleitos serão enganados. Mas se você tiver o Espírito Santo, ele vai te conduzir, você vai sentir paz. Você vai saber o que você vai estar fazendo, porque você vai conhecer a palavra. Você vai meditar na palavra. A Bíblia é uma só. É necessário, queridos, que você entenda que o governo de Cristo é lá no céu, não é aqui na terra. O governo de Cristo é lá no céu e ele quer ir conosco para lá. Eu vou orar por você agora. Santo Deus, eterno Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Eu te amo, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por entender, Senhor, que a porta do meu coração tinha que estar aberta para você entrar e ceiar comigo e me ensinar, para que o Espírito Santo resida dentro de mim, que é a tua promessa. Vos deixarei o Consolador. Então, você que ainda não entendeu isso, abre o seu coração, deixa Jesus Cristo entrar no seu coração, receba Ele como seu Salvador e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço nesse momento por ouvir essa palavra, Senhor. Eu te recebo dentro do meu coração para ser o meu Deus, para ser o meu Senhor, para me ensinar e para poder eu aprender na tua palavra com a unção do Espírito Santo que vai me selar e vai fazer viver, ressuscitar o meu espírito. E eu vou ter o entendimento da tua obra na minha vida, Senhor. Ó, Pai querido, você, meu irmão, que está afastado, volte para o Senhor. O convite ainda está estendido a você. Abra o seu coração e receba Jesus no coração. E volte para Ele. Cante a canção com o Senhor, porque Ele é fiel. E nós podemos ser felizes com Ele, porque a sua fidelidade é eterna, é hoje e sempre. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu agradeço por essas vidas que vão assistir esse culto, que vai assistir essa palavra, Senhor. Tome em tuas mãos, Senhor Deus. Receba, Pai, cada um deles, Pai. Que o Espírito Santo possa convencer cada coração, Senhor Deus. Ó, Santo Espírito de Deus, faça o algoritmo, Senhor Deus, desse culto, Senhor, atravessar o mundo, Senhor Deus, passar por lugares que nós nem imaginamos, Senhor, de pessoas que vai ouvir essa palavra, que vai te receber no coração, Senhor, e que vai passar uma vida eterna contigo quando a gente se for. Ó Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, porque eu sei que tu estás no controle de tudo, Senhor, e que o Espírito Santo convença cada coração. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uau! Comum CP. Muito obrigado, pastora Margarete, por se dispor a ser esse instrumento de Deus para trazer essa palavra. E agora eu queria abençoar a sua vida com a bênção apostólica e a bênção arâmica, para que você seja abençoado pela palavra de Deus, a bênção dada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor em breve, está muito breve. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz.